Não dizem por aí que linguística é praticamente a festa da uva, que para esse pessoal que diz que a língua é viva, vale falar de qualquer jeito e que não existe nem certo nem errado? Então, o que é que leva um estudante de engenharia a abandonar o curso e estudar justamente linguística? Esse vídeo é a primeira parte de uma conversa que eu tive com o Estevam, do canal Glossonauta, poliglota que fala mais de 10 línguas, e ele vai contar um pouco sobre a trajetória dele pra gente, inclusive o que ele achou tão fascinante na linguística. Olá, você já me conhece, mas hoje eu estou com um convidado muito especial. Atendendo a pedidos, estou numa colaboração aqui, estou com Glossonauta. Estevão, por favor, se apresente aí. Oi pessoal, aqui é Estevão, do canal Glossonauta, e vamos fazer essa colaboração. A gente vai falar aqui sobre linguística e vamos combinar um pouco dos nossos conhecimentos. Vamos ver o que sai desse papo. O que eu acho legal começar pensando é que é irônico que eu esteja aqui, né, depois de ter feito graduação, mestrado e doutorado, falando de linguística, porque eu não sei como é que foi com o Estevam, mas eu, quando entrei na graduação em letras, eu achei que eu ia detestar a linguística. Por quê? Tinham me falado que a primeira coisa que eu ia ver em linguística é que não existe certo e errado em língua. Porque mesmo quem fala nós vortemo, quem fala planta, quem fala, sei lá, chicrete, isso tudo é certo linguisticamente, porque o falante não sei o quê. E eu, como um garotinho que ia muito bem em gramática, sempre me saí muito bem em português, eu achava isso uma coisa mais absurda. Ué, como assim não tem certo, não tem errado? Isso mesmo. A minha relação com línguas é que, bem, eu sempre gostei de línguas, eu lembro de mim desde pequeno, e o meu interesse por idiomas. E quando eu cheguei na universidade, né, na verdade eu nem sabia o que estudar. Quando eu terminei o ensino médio, a primeira coisa que eu estudei foi engenharia, né? Então eu terminei o ensino médio, eu fui estudar engenharia, fiz 2 anos, né, engenharia da computação, então programação, inteligência artificial também, estudei todas essas coisas. E eu gostava muito, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, a minha paixão por idiomas, que vinha já do passado, pareceu ser mais forte. Então, mesmo gostando de engenharia e gostando muito da área de exatas, que eu gosto muito até hoje, inclusive, né? Então, mas eu terminei decidindo estudar letras. E foi o que eu fiz. Então, eu recomecei. Eu mudei para letras e fui do começo estudar de novo. E a primeira vez que eu ouvi assim, falar de linguística foi também um comentário dizendo algo parecido, né? Que os linguistas dizem que não existe nada, não existe certo e errado, não sei o que lá. Eu tinha ouvido esse comentário. Nossa, mas e você como engenheiro, desculpe interromper, mas você como engenheiro, ciências exatas, tem um resultado certo. Eu imagino que para quem gosta de uma resposta exata, a resposta certa, você ouvir que linguista fala que tudo é certo, que não tem certo e errado, que tudo varia, já deve te deixar com o pé atrás com essa galera. Sim, claro, sim, totalmente, totalmente. Mas aí, quando eu estava já na universidade e era estudante de engenharia, eu decidi me matricular lá na UFRN em algumas matérias, assim como de outros cursos, né? Que você pode fazer isso, né? Tem essa opção. Então, eu me matriculei em latim, grego e linguística, né? Linguística 1, quando ainda era aluno de engenharia, e fui estudar. Então, nas aulas de linguística, o primeiro semestre, a gente foi aprender sobre a história da linguística. Nossa, que coisa fascinante. A gente deu uma olhada, a gente falou brevemente sobre Saussure, né, que a gente vai começar aí com o Manual de Linguística Geral, de Saussure, etc., estruturalismo. Aí fomos ver teorias, né, como o estruturalismo, funcionalismo, linguística cognitiva, né, vendo o gerativismo e também a linguística cognitiva assim, já da segunda metade do século XX assim, para frente. Então, dando uma olhada em tudo isso, né, ver a forma como a gente observa e analisa a língua, tudo isso. Tipo, nem falava nessa questão de certo e errado e aquelas coisas todas que diziam que a linguística era. Nada a ver. Era algo assim fascinante. E além disso, a gente falou sobre questões como a descoberta do proto-indo-europeu, né? Então a gente teve a observação que foi feita da semelhança que existia entre o latim, o grego e o sânscrito, o que parecia apontar para uma língua da qual essas 3 línguas procediam, né? Então você tinha essas 3. E aí teve toda aquela... Foi feita a análise, a comparação. Teve muitas coisas que foram acontecendo, né? Teve a época dos neogramáticos também. Bem, e tudo isso foi
tipo, foi fascinante para mim. Eu vi aí um universo de coisas que poderiam ser analisadas de forma complexa e de forma bem precisa também, e ao mesmo tempo isso parecia tocar muito na biologia, de certa forma, porque os processos que a gente observava ali pareciam muito com os que acontecem em mutação genética, seleção natural, derivação de espécies, tipo, coisas que a gente observava na biologia, também dava para observar um paralelo na linguística histórica. Então fomos vendo tudo isso. E tipo, a questão do certo e errado, que foi uma das primeiras coisas assim, que mencionaram para mim quando falaram de linguística, isso daí é algo que você vai ver depois, tipo, quando você vai analisar como as línguas se formam, como as línguas se consolidam, como é que a norma padrão dos idiomas vai se consolidar. Aí você vai ter uma língua que vai apresentar variação em uma palavra por determinado motivo, aí você tem duas ou mais formas de uma mesma palavra. Todas essas formas são igualmente válidas, elas coexistem, né? Até que alguém ou um grupo de pessoas, ou simplesmente a tradição de alguma forma, vai dar preferência a uma dessas formas que vai se consolidar como aquela que é correta na norma padrão, etc, etc. E aí você vai ter aquela norma padrão com a forma correta, mas quando você vai entender como isso acontece, como funciona a variação, aí você começa a entender o que é que queria dizer aquilo de quando os linguistas dizem que não há um certo e errado. Tipo, eles não estavam, na verdade, querendo dizer, opa, pessoal, destruam a norma padrão da língua portuguesa e deixa todo mundo escrever uma redação do jeito que quiser, com qualquer grafia, colocando qualquer variedade. Não era isso, porque é isso que faziam parecer, né? Tipo, acaba parece que a ideia que a gente defende é que não, vai colocar gíria numa petição jurídica, o juiz vai falar palavras de baixa calão, a professora vai... Não é isso. Exato, tipo, acho que o que queriam fazer parecer é isso, não, tipo, acaba aí com tudo, tipo, da norma padrão da língua portuguesa, deixa escrever, tipo, qualquer coisa do jeito que quiser, cada um escreve do seu jeito. Não, tipo, não é isso a questão é entender como as línguas se formam, como elas se consolidam, e que existem diferentes formas de uma palavra que coexistem, muitas delas são anteriores à norma padrão em si, mas uma dessas formas termina sendo escolhida e se consolida no uso padrão, mas isso não faz com que aquelas outras formas deixem de existir, etc. Tipo, é toda uma questão muito mais complexa do que simplesmente dizer, não, qualquer um fala, escreve aí do jeito que quiser, vamos acabar com o ensino do português. Não é isso, sabe? Então, quando você vai, de fato, estudar linguística, e se aprofundar em diferentes áreas, seja da parte da linguística teórica, estrutural, ou funcionalista, ou gerativista, ou o que é que seja, ou você vai se aprofundar na questão da filologia ou da linguística histórica. Tipo, você vai ver que há um universo de muitas coisas aí para olhar, não é essa coisa toda que acham que é. Mesmo porque, se a gente for falar só de norma, quem criou essa norma? Porque a gente sabe, por exemplo, tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a legislação que diz qual é a conduta que você tem que ter em contratos, em Código de Defesa do Consumidor, mas a norma padrão, de alguma forma, ela parece que ela existe, né? Ela é um dado, né? Mas não, ela surge, ela tem um contexto histórico, alguém criou, ela tem uma função, ela tem uma finalidade, ela não serve simplesmente para te atormentar na escola. Existe um motivo pela qual essa norma é criada. Sim. E também tem a questão que muitas pessoas não parecem saber, que muitas pessoas pensam que a língua portuguesa é a norma padrão e qualquer coisa que não seja como é na norma padrão é um desvio daquela norma padrão. Quando, na verdade, é o inverso. Existia já a língua portuguesa antes da consolidação da norma padrão, e a partir das diferentes variedades da língua portuguesa, do seu uso literário, do seu uso técnico, foi se formando com o passar do tempo a norma padrão. Não é que as variedades são um desvio do padrão, não. É o padrão que é uma forma criada a partir das variedades. Ela é parte de um todo, né? Ela não é o todo. Ela é parte de um todo, exatamente. Ela é um recorte da língua, ela é um pedaço da língua consolidado usando determinados critérios, e que mesmo a norma padrão está em movimento. Coisas que são admitidas na norma padrão hoje eram consideradas incorretas no uso padrão da língua 100, 200 anos atrás. E coisas que hoje não estão ainda na norma padrão
poderão estar no futuro. Ela também não é uma norma estática e que não se movimenta, né? Então tem muitas questões assim para entender sobre isso. Se você quiser ver o resto do papo com o Estevão, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque ainda vai ter muita coisa legal. De linguística histórica, piadas com mamão, passando até por uma citação a Santo Agostinho. Até a próxima.